Começando mais um No Tom da Conversa. E hoje, gente, com um bate-papo assim, pra lá de assim, especial. E um podcast assim que hoje, gente, vamos falar de empreendedorismo. Mas hoje na voz daquela que sabe do negócio. Vamos conversar com a nossa querida Carol Mendes. Carol foi a primeira subsecretária do Estado do Rio de Janeiro, gente, na área do empreendedorismo. E tem uns projetos muito bacanas assim que ela já vai contar aqui pra gente. Mas antes disso, eu preciso falar dos nossos apoiadores aqui, né, do No Tom da Conversa. Dentre eles está aqui o CECIP, tá, que nos fornece esse espaço maravilhoso para acontecer o Estúdio Podcast. Também quero agradecer a Icardi, que nos fornece, sabe, Carol, essas poltronas lindas, maravilhosas e super confortáveis. Querendo móveis para escritório, é só entrar em contato lá com a nossa querida Icardi. Entra lá, @Icardi no Instagram. E também quero agradecer ao Centro de Artes Calouste Gulbenkian, esse celeiro de cultura, onde está aqui instalado o nosso estúdio podcast e também o estúdio da Rádio Música Plugada Brasileira, hoje FM. E como eu falei antes, vamos voltar ao nosso assunto, empreendedorismo, na voz de quem sabe, nossa querida Carol Mendes. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao nosso No Tom da Conversa. Patrícia, eu agradeço pelo convite, por me receber e por nos abrir a oportunidade de conversar com o teu público sobre o empreendedorismo, sobre a minha trajetória e tudo que a gente tem feito. Muito obrigada. E para a gente é um prazer muito grande, tá? Já vou começar com uma frase que é sua. Abrir portas para quem nunca antes teve uma oportunidade. Eu me enquadro, tá? Nesse seu pensamento, tá? Como empreendedora também. É uma frase da qual eu gosto muito e que marca muito a minha trajetória, porque eu acredito que a gente tem que ocupar o nosso espaço. E aí vou falar do móvel em si, mas eu sempre falo assim, a cadeira da qual estou sentado, ela precisa ser útil para as pessoas. Então, em todos os espaços pelos quais passei, os cargos pelos quais ocupei, eu dizia, esta cadeira aqui, e aí estamos falando, né, de uma maneira mais metafórica, mas essa cadeira precisa ser útil para abrir oportunidade para quem não consegue alcançar este lugar. Pois é, e está muito bem representada, Obrigada. Tá? Bom, antes a gente falar assim de cargos, projetos, de candidatura, eu queria saber quem é a Carol, a trajetória da Carol Mendes. Carol Mendes é uma mãe, e eu vou começar de trás para frente, né? Assim, eu vou começar do hoje para minha infância de forma muito rápida. Eu sou mãe de 2 meninas, sou mãe da Isabela, que tem 24 anos, sou mãe da Bibi, Gabriela, que tem 8 anos de idade, então são 2 maternidades bem distintas na minha vida. Eu sou uma mulher que, aos 16 anos, escolheu a vida pública e escolhi a política como espaço de transformação da vida das pessoas, então passei pelo movimento estudantil, depois, logo na sequência, fui trabalhar na gestão pública aos 23 anos, eu já era mãe, quando eu fui trabalhar na gestão pública, e eu sou sul-mato-grossense, todo mundo percebe pelo meu sotaque, né? Que é inegável. Misturadinho. E eu digo que ele é misturado porque eu não fiz esforço para perder o sul-mato-grossense e nem fiz esforço para ganhar o carioca. Então, eles estão aqui presentes nas suas medidas. E ali, eu fui trabalhar com política para as mulheres, num ano, inclusive, que se cria a Lei Maria da Penha. Né? Eu acompanhei tanto o momento em que a gente ainda não tinha, quanto a chegada da Lei Maria da Penha. E aí, desde então, eu atuei em governos, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no estado do Rio de Janeiro. E eu diria que eu sou uma mulher cristã, né? Nasci num lar evangélico, tenho aqui como princípios a fé e o respeito, inclusive por todas as demais religiões e profissão de fé. Mas eu sempre digo de onde é que vem essa Carol, que é uma Carol mãe, uma Carol filha, irmã, família, que se constitui como maior parte de nós, né, brasileiros e brasileiras, que tem como base, sim, a nossa casa. E é isso. Muito bom. Essa é a formação total, né? Exatamente. Da nossa querida Carol. Família, mãe, né? E é quando se torna uma mulher forte e que está aí para nos representar, né? Seja no empreendedorismo, como mulheres, né? Exatamente. Carol, em que momento aí o empreendedorismo deixou de ser apenas uma área de atuação e passou a se tornar uma missão na sua vida? Porque é uma missão, né? Sim. Olha, eu diria para ti o seguinte, que quando eu estava na Secretaria de Estado da Mulher,
e atuando de pautas de autonomia econômica, e lá tinha retorno à escolarização, acesso ao mundo do trabalho, qualificação profissional e o empreendedorismo, eu percebi que o empreendedorismo, ele era, dentro das nossas ações, aquela que tinha menos suporte. E aí tem muito a ver com a primeira frase que você traz, né, de abertura aqui do encontro, da nossa conversa. Eu percebi que todas as demais tinham mais legislação. Então, o acesso à escola tem legislação, a qualificação para o mundo do trabalho tem legislação, o acesso ao mundo do trabalho tinha legislação. E as empreendedoras, em especial as mulheres, elas não tinham nenhuma legislação muito apropriada e tampouco serviços do Estado constituídos para tal. E aí eu percebi que ali tinha uma necessidade, então, de uma intervenção mais efetiva e de uma intervenção mais focada e de uma intervenção com mais intencionalidade. Na verdade, um olhar mais voltado, né? E esse olhar, exatamente. Faltava ali quem dissesse assim, gente, isso é importante. Nós precisamos tratar desse tema como algo fundamental. Então, eu diria que exatamente ali na Secretaria da Mulher, olhando para as mulheres, e tinha uma frase que eu ouvia muito no início da trajetória, que era assim, Carol, empreender é muito solitário. Eu ouvia isso das mulheres, isso me causava muita angústia. Falei, gente, não é possível que tantas mulheres se desenvolvendo, constituindo renda, oportunidades, se sintam só. Então, sem dúvida, eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar foi a inquietude que essa frase me causou. E aí passa a deixar de ser o meu trabalho para ser uma missão. Deixa de ser a necessidade da gestora pública de realização para o relacionamento que eu comecei a construir com essas mulheres, que eu falei, não é possível que essas mulheres se sintam tão só diante de um mundo tão potente. Eu quero relembrar a frase, tá? Abrir portas para quem nunca antes teve uma oportunidade. Quem são essas pessoas que nunca antes teve uma oportunidade para você? E aí, eu quero dizer uma coisa importante. A ausência de oportunidade não tem a ver só com vulnerabilidade, tá? Porque às vezes as pessoas acham assim, a ausência de oportunidade é só para quem não alcançou a educação ou quem não alcançou os serviços públicos. Não é isso, não. Você quer ver um exemplo claro? Eu realizei alguns eventos no Palácio Guanabara, outros na Assembleia Legislativa, e as pessoas diziam assim, eu nunca entrei aqui, nós estamos falando de empreendedores, inclusive, que já empregam outras pessoas. Então, a ausência do não estar não tem a ver só com vulnerabilidade econômica ou social. Porque senão a gente vai para um lugar de achar que só isso é ausência. Tá? Então, quando a gente fala de abrir oportunidade para quem nunca teve, inclusive para alguém que tem sim o seu trabalho, tem sim a sua renda, tem a sua, mas não tinha, por exemplo, o passe livre, vamos assim dizer, a oportunidade de alcançar os espaços de poder do Estado do Rio de Janeiro. Os espaços decisórios da política do Estado do Rio de Janeiro não estavam abertos aos empreendedores e às empreendedoras. Então, quando eu uso essa frase, desde, sim, as mulheres que estão lá na geração de renda, muitas vezes invisibilizadas, sim, e que a gente precisa dar voz e fortalecer e trazer para o centro, como também para os empreendedores e empreendedoras que nunca ocuparam esse espaço, ainda que sejam elas pagando seus impostos, que pagam os nossos salários, né? Pagam os salários dos servidores e que estão ali. Então, assim, para mim essa frase ela vai além da condição econômica ou social. Sim, com toda certeza, com toda certeza. E naquele evento no Palácio Tiradentes, que daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho dele, foi uma das coisas que eu mais observei, foi isso. Pessoas que têm lá suas condições, né, financeiras, são empreendedores, isso e aquilo, porém nunca tinham colocado os pés ali. E você, no seu momento ali de fala, você disse o seguinte, aqui é a casa do povo. Fiquei muito feliz e muito mais acolhida, sabia disso? Eu fico feliz. E é isso, oportunizar é que as pessoas se encontrem nesses espaços. A gente precisa entender que esses lugares transformam a vida das pessoas para o bem e para o mal. Né? Assim, e ocupar ali, por exemplo, é um prédio lindo, histórico, né? Com tanta representatividade, como assim nós, essa parcela importante da sociedade, não tinha tido ainda acesso e a oportunidade de ocupar aquele espaço e não para assistir. Exato. Porque essa também sempre foi uma preocupação minha. Né? Em
todos os momentos, eu não chamava os empreendedores para assistirem algo nesses espaços. A ideia é que eles ocupassem para ser protagonistas, ocupando aquele espaço, ocupando aquele lugar e dizendo, esse lugar também me pertence. E isso, para mim, é o que é fundamental. E detalhe que naquele dia ficou muito claro. Eu digo porque, assim, eu me senti acolhida, me senti pertencente. Sim. Pertencente. Olha, eu fico feliz que isso tenha lhe alcançado, Sim. porque verdadeiramente foi o que nós tínhamos como estratégia. Quando eu propus, né, às meninas do Toque, falei, olha, vou sugerir para vocês um lugar. E por que eu fiz ali? Eu ainda estava na Secretaria da Mulher quando a gente lançou o Mulheres de Sucesso 3, a edição 3, que é de um grupo empreendedor de Nova Friburgo, e tinha um dos capítulos que era meu. Uhum. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lançamento aqui no Rio de Janeiro, porque sempre teve em Nova Friburgo, mas tinha algumas outras autoras do Rio e de Niterói. E a primeira vez que eu fiz e o lançamento eu fiz lá, naquele salão. E foi a primeira vez que um grupo empreendedor ocupou aquele espaço. E aí aquilo me deu uma felicidade, porque foi uma ação bacana, um livro da qual eu faço parte. E eu guardei isso. Quando veio a oportunidade, falei, agora a gente vai conseguir trazer outros empreendedores para ocupar esse espaço. E foi a segunda vez. Eles não, depois do que eu havia feito, não tinha tido um segundo. Então eu quis ter o segundo para que a gente tenha o terceiro, o quarto e muitos encontros assim. E com certeza, para justamente caracterizar a Casa do Povo. A Casa do Povo. Carol, você foi escolhida para ser a primeira subsecretária de empreendedorismo do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Qual foi o primeiro pensamento que passou na sua cabeça quando você recebeu esse convite? De muita responsabilidade. A primeira... o que me passou foi a responsabilidade de construir essa nova trajetória e, ao mesmo tempo, uma tranquilidade de quem estava pronta para o processo. Porque eu digo que eu sou uma especialista em primeira vez. Quando nós, aqui no Estado do Rio de Janeiro, em 2015, criou-se a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, eu estava no início da gestão. Quando veio a Secretaria da Mulher em 2023, eu estava no início da gestão. Então, eu digo assim, não teve para mim susto do início de um novo órgão. Entendi. Sabe? Entendi. Tinha para mim a responsabilidade de fazer alçar um tema tão importante para um espaço de decisão político e estratégico no governo do Estado, da qual não existia ainda, e, ao mesmo tempo, também consolidar para dentro do Estado a importância da temática do empreendedorismo, porque, em especial, quando a gente fala do pequeno e do médio, Sim. Continua tendo muita invisibilidade interna, sabe? Eu falo que, em alguns momentos, tinha uma tentativa de diminuição da temática, porque nós não estávamos tratando do grande empresariado. E isso eu falo, inclusive, a partir dos meus pares, a partir de outras pessoas que integram o governo, que não tinham compreensão da importância do pequeno, do micro e do médio empreendedor no desenvolvimento econômico do Estado. Então, assim, é como se isso fosse menor. E isso não é menor. Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que todos os dias geram renda e oportunidade no Estado. E que hoje movimentam uma E que movimentam. E aí, mas isso é uma visão bem equivocada que a gente ainda enfrenta. Entendi. Mas estamos aí para isso mesmo. Para modificar, né? Exatamente. Aliás, a sua presença ali justamente está conseguindo assim, mostrar, né, para nós empreendedores e para o Brasil em si, o quanto a nossa categoria faz a total diferença. Exatamente. E graças a Deus por isso. Carol, quando você chegou na subsecretaria, o que mais assim precisava mudar para que o empreendedor deixasse de ser visto apenas como alguém que se vira sozinho? O primeiro era a percepção de que o Estado, de uma forma mais integrada, precisava atuar. Então, eu imediatamente lá fiz parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, parcerias com a AGE Rio, parceria com outras secretarias que atuavam com a temática, não de forma estruturada. Então, quando a gente olha para os artesãos, e as artesãs, por exemplo, elas têm uma vinculação à Secretaria de Turismo, mas também tem o olhar da cultura, porque tem fomento na cultura.
E, ao mesmo tempo, elas precisam ser donas do seu negócio e serem capacitadas enquanto empreendedoras. Sim. Então, eu fui para um processo de integração entre os órgãos do Estado para o entendimento do atendimento ao empreendedor para além da Juscerja, né? E para uma percepção de que nós estávamos falando desde as pessoas que estão num processo de geração de renda até o empreendedor individual e o empreendedor que já emprega. Sim. Quando eu consegui também categorizar a maneira de atendimento do Estado para essas, vamos dizer assim, camadas do empreendedorismo, trouxe para nós a oportunidade de entregar melhor os serviços. Porque também tem isso, assim, o Estado muitas vezes coloca todo mundo na mesma caixa, sem fazer essa divisão clara da necessidade e oportunidade. É quando se perde, né? É quando se perde. Fica mais prejudicado, né? Sim. Com menos olhar. Com menos olhar. Então a gente trabalhou muito essa perspectiva e uma perspectiva de interiorizar a política também. Então, nós atuamos muito fortemente levando as políticas do empreendedorismo para o interior como forma de fortalecer o empreendedorismo. Então, isso aqui é uma pergunta minha, tá? Em particular. Eu pesquisei que você tem aí 3 pilares assim que são fundamentais, que é o fortalecimento, né, no coletivo do movimento, a capacitação, né, e também o acesso a recursos financeiros, que é o que a gente precisa, é o que realmente até faz a gente desistir muitas das vezes de continuar empreendendo. Sim. Esses 3 são fundamentais e eu lhe diria que desses 3, o último, que é o acesso ao recurso, esse precisa ter mudanças. Tá? Ele, tal como está hoje, ele consegue acessar o empreendedor e a empreendedora que já está minimamente estabelecido. Aquele que está iniciando por necessidade não consegue acessar hoje um crédito. Vou dar o exemplo da AGRIO, que é a nossa agência de fomento. Por quê? Porque um dos fatores limitantes, e o principal e o inicial, é o fato de que essa pessoa não pode ter o nome sujo. De maneira muito clara, assim, de português claro. E isso é um limitador imenso para quem está iniciando por necessidade. É um limitador e, assim, praticamente é aquele que te dá... Que te exclui. Que te exclui. Exatamente. E aí a gente precisa repensar um modelo que construa a oportunidade para quem está nessa condição. Então, esse, para mim, é o nosso grande debate para 2027. Dizer que, para o empreendedor que já está estabilizado, é o melhor taxa de mercado, não tem, o atendimento é ótimo. A gente conseguiu tirar a AGRIO de dentro da Rio Branco, né, e levá-los para todas as cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, em todas as regiões. E a maior parte dos empreendedores não sabiam que existia o serviço. Né? E foi conhecendo o serviço que a gente percebeu a necessidade de repensar a linha de acesso e fomento para quem está nessa condição de endividamento, que muitas vezes é um endividamento por taxas de serviços públicos, por exemplo, não necessariamente bancário, enfim, mas que não tem condições de alcançar, ou não tem um fiador, ou enfim, N questões. Sim. E aí a gente percebeu que tinha essa necessidade de mudança do acesso, do fomento a esse empreendedor que está iniciando trajetória e que já vem com uma necessidade diferenciada em função de ser por necessidade. Caramba, realmente. É bem complicado mesmo. E a gente acaba esbarrando nessas situações que... E hoje o Estado não tem como... Hoje o Estado não atende, tá? É mesmo? Hoje, se você... É limitador. Não atende. Te exclui. Te exclui. Carol, eu tenho aqui a impressão de que você, assim... Você não para quieta. Você é aquela que está sempre fazendo. E da cidade, de um tempo para cá, evento assim de feiras e caravanas, você está sempre participando, né? Sempre assim, levando o empreendedor e mostrando que ele pode estar, né, em diversos locais e tal. Eu queria saber o seguinte de você: o que toda essa caminhada revelou para que você hoje, o empreendedorismo no Rio de Janeiro, fosse assim tão forte para você e que você realmente abraçasse? Me revelou pessoas que precisam. Me revelou necessidades locais. Me revelou uma oportunidade de fazer algo por essa parcela da sociedade, de aproveitar a minha experiência na gestão pública e nas relações políticas, inclusive, para trazer esse tema como um tema prioritário. Isso, para mim, foi o que me conduziu.
E quando você disse, Carol, de fato a gente oportunizou muito a participação dos empreendedores e empreendedoras em muitos espaços das quais eles não tinham acesso, né, ou não teriam, como o G20 Social, que a gente teve uma feira e que a gente trouxe mulheres da Baixada Fluminense que venderam para pessoas estrangeiras. Oh, que bom. Né? Porque o G20 Social promoveu uma excelente oportunidade. Eu trago isso como um exemplo muito que me marcou bastante, porque eu cheguei lá, ela estava toda feliz porque um casal francês tinha comprado peças delas. Legal. Então, assim, de fato, a gente percebeu que fazia diferença e sentido essa conexão e esses novos espaços. As feiras são muito importantes, tá? Sim. Muito importante, faz a total diferença, principalmente para o artesão, né? Eu diria, por exemplo, nós temos uma parceria com a Feira Fuxico, que é em Ipanema. É uma feira que tem 10 anos, né? E a gente tem um stand nosso lá. Uma vez por mês, a gente leva um grupo empreendedor no sábado e outro grupo empreendedor no domingo, que não teriam condições de arcar mesmo, né? Pagar para estar naquela feira. Porque para estar numa feira, realmente... É uma parceria com a Lili, que é uma querida, uma incentivadora, e que a gente traz elas para lá com uma perspectiva não só da venda, mas também da conexão com outras empreendedoras, com novos mercados, e também para que elas se organizem, sabe? Principalmente quando é coletivo. Olha, uma vez por mês, tem um valor X, se a gente se organizar, a gente consegue ter o nosso espaço próprio, porque também política pública para o empreendedorismo, ela não é de assistência social. Esse é um ponto. Ela é uma política de autonomia. Então, a maior parte desses espaços nós trouxemos, apresentamos e construímos oportunidades para que estivessem autonomamente em outros. Entendi. Sabe? Porque esse deve ser o caminho e é o caminho que eu acredito. E que, assim, a gente também precisa colocar isso na cabeça do pequeno empreendedor que participa de feiras, né? Sem dúvida. Feira é um negócio. Exatamente. Não é uma oportunidade, mas da qual você vai depender do seu atendimento, do seu produto, do seu preço, vai depender da sua resiliência de participação, muitas vezes de várias, para consolidar uma clientela. Tem outras questões aí colocadas. Da apresentação do seu produto. Da apresentação do produto, tudo isso. É um todo, né? É um todo. É um todo. Bom, depois de conversar com tanta gente, né, você percebeu que alguns problemas se repetiam em praticamente todas as cidades. Uhum. O que mais assim preocupava os empreendedores, assim, nesse sentido? A ausência de espaço para venda e escoar produção. Esse é um ponto primordial. O segundo é quando nós temos as feiras municipais, grande maioria delas tem uma vinculação política. Então, assim, participa da feira quem o vereador indicou, quem é da relação do prefeito, da mulher do prefeito. Isso é um tema que é muito ruim, porque tem uma politização do que deveria ser uma organização do mercado. Entendi. E isso a gente ouve em todas as cidades. Todas. Tá? Isso é um problema grave, que é a utilização política do uso do espaço para comercialização. Isso acontece, a gente está falando sobre feiras, tá? Mas é em diversos segmentos. Não, diversos segmentos. É porque, né, assim, mas isso é um ponto fundamental. Sim. Tem a necessidade de ter mais, tem a necessidade de ter espaços, muitas vezes, físicos. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tá? Mas aqui no Rio, nós não temos um centro de referência do artesanato e do empreendedorismo, por exemplo. Verdade. Né? E aí isso é muito ruim, porque você não consegue ter aqui, se nós quiséssemos agora sair e comprar um colar de uma empreendedora que faz com biojoias de São João da Barra, nós não conseguiríamos comprar. Com certeza. Mas eu conheço no mínimo 10 que poderiam estar expondo lá, se nós tivéssemos o espaço que vendesse o nosso artesanato. Então, a ausência de espaços físicos com condições adequadas, porque quando tem feiras municipais são com barracas que ou o empreendedor paga, ou é uma barraca de péssima qualidade, sem banheiro químico, um banheiro público para que as pessoas trabalhem, sem um cuidado com as pessoas. Isso para a gente é fundamental. Então, eu diria que, do que mais escutamos, prioritariamente, escoar produção. Segunda é acesso ao crédito e a qualificação para empreender. Esses são, sem dúvida, os 3 temas que nós mais ouvimos em todas as cidades do Rio. Caramba, pois é. E se tratando ainda de cidades, né? Você encontrou pessoas com sonhos, mas também com muitas dificuldades, né? Na sua experiência,
o que faz mais a diferença, né, na vida de quem empreende? O acesso ao crédito, orientações ou alguém que acredita naquele projeto? Alguém que acredita no projeto no primeiro momento. E depois, especialmente quando tem apoio familiar, isso contribui bastante. Quando tem ali já uma barreira familiar, isso também algo que dificulta o avanço. E muitos negócios familiares, inclusive, são mais... conseguem ter maior recurso, conseguem ter maiores apoios, suporte, e aí eles conseguem, de fato, avançar. Então, primeiro, o apoio familiar. Que assim, né? A família, quando acredita, né? Faz toda a diferença. Faz a total diferença. Eu sei porque, assim, vou dar um exemplo meu rápido. É a questão mesmo do meu sonho de ter o estúdio, já trabalhar na área da comunicação, isso e aquilo, mas eu sempre quis ter um estúdio. Mas a minha família em si, assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre me apoiaram. Isso é Por mais que eu fundamental. quisesse, chega um momento, assim, difícil, desistir, eles, não, Patrícia, vai, continua. E assim, né? É o todos. Bom, e eu queria saber de você também o seguinte, depois de toda essa caminhada, por que você entendeu que era o momento de dar um novo passo? Olha, primeiro porque eu acredito que o novo sempre vem. Esse é algo que, de fato, na vida ele é. E segundo, porque é consequência. Eu digo que é consequência porque eu não posso ter percebido todas essas necessidades, ter dialogado com tantas pessoas, ter feito diagnósticos sobre o tema e agora nada a fazer. Né? Então, assim, quando a gente percebe que tem algo de errado, você precisa se mover para que aquilo seja corrigido. Com certeza. Então, o meu próximo passo, ele está exatamente conectado com o fato da minha responsabilidade inicial. Né? Quando eu me coloco para ouvir, quando eu coloco para entender, eu agora preciso me colocar para resolver. Com certeza. E é isso aí. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que mensagem você gostaria de deixar para quem empreende, né? Enfrenta dificuldades aí todos os dias e às vezes pensa até em desistir, Carol? Eu diria para você que está aqui nos assistindo que a primeira coisa que você deve fazer é não se sentir só. Então, já vou deixar aqui o meu @ para que você nos siga no Instagram, que é o Carol Mendes _RJ, para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa te integrar a outros movimentos empreendedores. Tem diversos coletivos, diversos grupos se organizando em todo o estado. Então, o primeiro passo é não se sinta só, faça parte de uma comunidade empreendedora. O segundo é aproveite todas as oportunidades de capacitação. Online, presencial, de temas que você já viu, veja com outras pessoas, você vai ter outros cenários, outras oportunidades. E aí, aquele famoso networking, que todo mundo fala, ele realmente é fundamental. Né? Construa relações de negócio, relações de amizade, relações de oportunidades, porque é diferente de relações de oportunistas, mas existem relações de oportunidades. Com certeza. Né? Que abrem oportunidades e das quais você também pode oportunizar as pessoas. Então, eu lhe diria que esses 3 combinados têm maior chance de você não desistir. E aí nós estamos falando de pessoas. Porque no final do dia é sobre o quanto nós conseguimos nos conectar de maneira humana, concreta, real e verdadeira para estabelecer novas oportunidades. Então, eu diria para você, não se sinta só, vamos juntos. E a constância, né? E a constância sempre. Sempre. Carol, chegamos aí ao final, gente, do nosso bate-papo aqui no Tom da Conversa com a Carol Mendes. Tá? Sigam a Carol nas redes sociais. Nosso podcast, esse aqui, vai estar colocado lá, posto lá no nosso canal. Você vai lá, siga, comente, compartilhe. Tá? Isso aí, siga sempre a Carol, porque ela tem um trabalho muito bacana no empreendedorismo para mim, para você e para todos nós. Estamos encerrando aqui o nosso No Tom da Conversa. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. Deixo aqui um grande beijo para o seu público e que a gente possa se encontrar muitas outras vezes nessa caminhada. Isso aí. Não vai faltar oportunidade. Não vai. Obrigada, gente. Tchau.